vocês. O assunto hoje, finalmente, aqui no canal é pincel, né? Eu sei que tem muita gente aí que tem dúvidas sobre pincéis e hoje a gente vai falar sobre pincéis de rosto. Eu, particularmente, acho que as pessoas valorizam pouco pincéis na maquiagem. Eu acho que os pincéis fazem toda a diferença, tá? Então, é um assunto que eu gosto bastante. Se você já gostou, se você queria muito um vídeo sobre pincéis, já dá o like pra mim, se inscreve no canal pra você acompanhar meu conteúdo, se você quiser, claro. Então, antes de mais nada, eu quero que você tenha uma coisa bem clara na mente, na cabecinha de vocês, que é: existem pincéis de cerdas sintéticas e naturais, tanto pra os pincéis para olhos quanto para rosto, tá? Então qual que é a diferença? As cerdas sintéticas, elas são mais legais para aplicar produtos cremosos, porque a cerda não absorve o produto, sabe? Não absorve tanto quanto as cerdas naturais. E também eles deixam um acabamento mais suave, eu acho. Eu acho que os pincéis de cerdas naturais, eles entregam mais cor, mais pigmentação. Então por isso que os de olhos normalmente são cerdas naturais. Então a regra é, sempre que você for usar um produto cremoso, é legal usar com pincel de cerda sintética. E se você for usar um produto em pó, é legal usar com cerdas naturais. Apesar que isso tá mudando bastante, porque hoje em dia tem vários pincéis de cerdas sintéticas que pra mim, tipo assim, são tão bons quanto os de cerdas naturais. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Bom, então vamos começar falando sobre base. O pincel mais clássico de base é esse daqui, que é o Língua de Gato. Ele é achatadinho. E eu sempre achei esse pincel inútil, porque se você for usar ele pra aplicar e usar só ele acaba deixando marcado. Mas o que eu gosto muito de fazer, que eu mostro pra vocês no tutorial, eu gosto de aplicar a base com ele, então eu venho espalhando desse jeito. E aí eu venho com uma esponjinha, que vocês já conhecem, que também não é um pincel, mas é um acessório de maquiagem, e dou acabamento, porque se você só aplicar com esse pincel, acaba ficando marcado as cerdas. Então se você for usar esse, é sempre legal ter uma esponjinha para dar acabamento, e é a minha maneira preferida de aplicar base atualmente. Aí o segundo tipo de pincel que eu quero falar pra vocês, que foi o pincel que foi a maior febre de aplicar base, são os kabukis. Então eu tenho dois aqui pra exemplificar. Os que ficaram mais famosos são esses de topo reto, e eles têm muitas cerdas, então é por isso que eles ficaram famosos. Porque eles têm tantas cerdas que na hora de aplicar, você já aplica e ele já vai polindo a maquiagem. Então deixa um acabamento bonito, não deixa marca de pincel. Eu gosto muito, por muito tempo eu só usei esse tipo de pincel, mas hoje em dia eu não acho necessário, porque eu prefiro a esponja. E o legal de aplicar ele, pra você deixar uma cobertura mais uniforme, mais bonita, é aplicar sempre dando batidinhas desse jeito, tá? E não espalhando. Apesar que se você quiser voltar com ele e polir ele com a mão bem leve, também funciona, fica ótimo. Um exemplo que eu queria dar é esses pincéis da Real Techniques, todos são só de cerdas sintéticas, eles não usam cerdas naturais. Gente, você passa a mão, isso aqui é macio num nível que você acha que é natural. Sério. Esse aqui veio no kit, Base, chama o kit. Agora tá na febre dos pincéis escovas, né? Tava aí há pouco tempo atrás, que são esses daqui. Esse pincel é muito legal pra passar base, eu gosto bastante, ele é muito parecido com os kabukis, porque ele tem muitas cerdas, então ele deixa um acabamento bonito na pele, ele deixa a pele bem polida. Esse você já tem que aplicar normalmente fazendo esse movimento, e eu acho que ele é legal porque ele é muito prático. Eu sinto que com esse tipo de pincel você espalha a base muito mais rápido, porém a cobertura eu não acho que fica tão alta assim, como se você vier dando batidinhas com a Beauty Blender ou com o kabuki. Ainda assim a cobertura fica incrível. Também cerdas sintéticas, tá? Ele é muito macio. E outro pincel que muitas pessoas não usam, mas que é muito legal saber pra aplicar base, são os Dual Fibers. Eu tenho dois, ó. Um que é mais comprido e um que é mais curtinho. Parece um kabuki, só que é Dual Fiber. Dual Fiber, gente, é um pincel que tem dois tipos de fibra. Fibras naturais, que são essas pretinhas aqui, ó. Estão vendo? E fibras sintéticas, que são essas branquinhas. Eu gosto muito do Dual Fiber de usar quando eu quero um acabamento natural na pele. Ele deixa um acabamento lindo, uma pele mais natural, assim, não deixa uma cobertura pesada, então é legal se você quer esse tipo de efeito. A Amanda Pastore, minha amiga, falou também que ela gosta muito de usar em pessoas que estão com o colo muito bronzeado e o rosto muito branco. Por quê? Normalmente nesses casos você vai ter que passar uma base escura no rosto, e se você deixar uma cobertura muito pesada, vai ficar parecendo uma máscara. Então se você vier com o Dual Fiber, ele deixa uma cobertura mais natural, espalha melhor e meio que faz um mix melhor de cores, tá? Então é uma dica boa. Esse daqui, por ser menorzinho, ele deixa uma cobertura um pouco mais pesada que esse aqui é mais molengo. Então ele deixa uma cobertura mais natural. Esse aqui deixa um pouquinho mais pesado, eu amo esse pincel, eu sempre uso. E aí de base é isso, esses são os pincéis principais que vocês têm que conhecer. Um pincel sem mistério é o de pó, que sempre tem que ser um pincel fofão, porque quanto mais fofo for, mais natural ele deixa o acabamento na pele e mais rápido ele vai espalhar o pó. Não tem segredo, pincel de pó. Bem fofo, esse aqui é de cerdas naturais, porque como eu falei pra vocês, produtos pó, cerdas naturais, ele é incrível, mas qualquer pincel de pó, você tem que olhar o pincel e passar a mão dele. Se ele for macio,
tá ótimo. Pincel de blush. Existem dois tipos clássicos. Um é esse daqui, que ele é chanfrado, então ele tem esse chanfro aqui. E o outro é esse, que ele parece o pincel de pó, só que menorzinho. Os dois fazem o mesmo efeito, são ótimos. Mas eu, particularmente, prefiro esse daqui. Ambos são de cerdas naturais, mas eu acho que esse aqui é melhor porque eu gosto de aplicar o blush mais localizado, não sei. Eu usei por muito tempo esse aqui, é aquela coisa de fases, tá? Porém, o legal de você ter esse pincel é que ele pode ser usado pra contorno também, já emendando aqui, né? Esse pincel serve muito bem pra contorno porque ele encaixa certinho aqui nessa região. Se ele não encaixar tão bem, você aperta ele, faz o contorno. Ele é muito bom pra isso. Pincel que eu usei por muito tempo, aliás, que eu usei até, tipo, uma semana atrás, é esse daqui, que é da Quem Disse Berenice, chama Pincel de Contorno. Ele é muito bom porque ele é mais afunilado, tá vendo? Esse, por exemplo, tem cerdas sintéticas, mas eu gosto mesmo assim. Ele entrega a cor super bem. Então, eu curto muito pincéis assim, eu gosto mais do que o chanfrado, porque eu acho que ele é mais pontudinho e ele encaixa melhor aqui nessa região. Ele é um pouco mais preciso. Esse pincel é muito bom, mas o que eu estou amando agora, eu realmente me apaixonei, foi esse daqui. Que tá vendo que ele tem quase o mesmo formato, só que ele é menorzinho, então ele é muito preciso. E ele encaixa perfeitamente aqui nessa região, e quanto menor o pincel, eu acho que mais fácil de você não cometer erros. Porque você aplica aos pouquinhos e vai esfumando aos pouquinhos, então eu acho que fica mais fácil. Esse aqui ele é um pouquinho grande, dependendo do rosto pode ficar grande, você pode, sei lá, colocar contorno em lugares onde não devem estar, entendeu? Esse aqui é de cerdas sintéticas também e ele é assim, é maravilhoso. Tô apaixonada, tá sendo meu pincel preferido de contorno. E quando eu quero aplicar bronzer, eu quero ficar com um aspecto bronzeado e não contornado, que é diferente, ou seja, eu não quero deixar marcado, eu uso pincel fofão assim. Isso aqui é um pincel para pó, então eu aplico o bronzer aqui, aqui em todo o meu rosto assim, e fica um efeito mais natural, mais bronzeado e não contornado. Gosto muito também. Aí tem os pincéis de iluminador. Tem dois pincéis que eu gosto muito de usar. Um é o famoso pincel vassourinha ou pincel leque. Ele deixa bem bonito o iluminado aqui nessa região, ele se encaixa perfeitamente. Mas eu sinto que ele deixa um aspecto mais natural. Quando eu quero um aspecto mais assim, iluminado mesmo, eu uso esse daqui da Real Techniques. Pra vocês verem que eu tenho até dois, de tanto que eu amo esse pincel. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Ele parece até um pouco o de contorno, mas só que ele é mais achatado, ó. Vocês conseguem ver que ele é mais achatadinho. E ele é muito bom pra aplicar iluminador. Ele fica certinho aqui, deposita, consegue esfumar ao mesmo tempo que ele é fofinho. Então ele é incrível esse pincel, ele é super versátil. Dá pra aplicar corretivo, dá pra aplicar o iluminador. Ele é muito bom, sério. Eu uso ele pra aplicar o pó também aqui abaixo e selar. De corretivo, na verdade, o que eu mais uso não é o pincel, é a Mini Beauty Blender. Eu acho ela incrível, ela aplica super bem, espalha super bem, deixa o acabamento natural lindo. Mas de pincel eu tenho dois pra mostrar pra vocês. Um é esse daqui, que ele é tipo um kabuki, só que ele é angulado. E ele tem muitas cerdas, muitas cerdas. Você vê como se fosse aquele de base, só que miniatura pra corretivo. Ele é muito bom, ele esfuma bem, deixa um acabamento bonito, eu uso ele também. E outro que eu uso bastante, que é bem versátil, é o língua de gato, como se fosse pra aplicar base, só que menor, que é o de corretivo. Então ele é chato desse jeito. E eu uso ele sim pra aplicar corretivo e depois eu venho e espalho com a esponjinha. Uso ele pra recortar a sobrancelha, por isso que eu gosto muito dele. Uso pra passar a base de sombra. Ele é muito bom, esse inclusive é ótimo. Eles são ambos de cerdas sintéticas, tá, gente? E uma última coisa que é legal falar. Sabe aquela técnica baking ou quando eu deposito vocês me veem às vezes com aqui tudo branco de pó? Eu gosto muito mais de vir com esse tipo de esponjinha, queijinho. Isso aqui é super barato, vocês acham em qualquer loja. E eu deposito o pó com ela e fica perfeito, porque eu acho que ela cria uma camada mais grossa de pó, ela deposita mesmo. Fica ótimo pra fazer a técnica baking, pra não cair nenhuma sombra aqui, não sujar essa área. Então essas esponjinhas é sempre legal ter em casa. E é isso, terminamos, né? Eu sei que o vídeo foi meio muito falar, mas alguns vídeos do Veda vão ser assim mais falando, outros vão ser mais prática e vai intercalando pra vocês não enjoarem. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre pincéis de face, porque eu vou fazer um vídeo de pincéis de olhos ainda, porque senão ia ficar muita coisa no mesmo vídeo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram do conteúdo e quiserem me acompanhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!